Glória a Deus, bom demais. Lá em João capítulo 6, a partir do verso 1 diz: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Bom dia, Paulinho. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Olha o verso 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Olha só. Vamos por partes. Jesus, ele sabe da necessidade do povo, ele sabe da necessidade da multidão, ele sabe da necessidade de cada um, ele sabe da sua necessidade, ele sabe da minha. Só que diversas vezes na vida nós vamos nos colocar como os discípulos de Jesus, outras vezes nós vamos nos colocar como a multidão que estava procurando sinais, que estava precisando de uma provisão. Os discípulos também estavam precisando. Mas o foco em questão da necessidade estava no povo, porque eram muitas pessoas. Os discípulos podiam acompanhar Jesus e ir para uma cidade, eles iriam comer, mas o povo não. Só que outras vezes nós seremos como o menino que levou os pães e os peixes. Sabe, nós falamos aqui um tempo atrás, Jesus, ele sabe da necessidade, ele sabe do que cada um precisa, e ele chega no discípulo. Quem é o discípulo? É aquele que é mais próximo, é aquele que já experimentou os sinais. A multidão ali não conhecia totalmente Jesus. Se você ver lá no verso 14, você vai entender que algumas pessoas reconheceram Jesus pelos sinais, pelo sinal que ele fez ali. Os discípulos já haviam acompanhado ele. Os discípulos já sabiam que ele era capaz de curar o paralítico, de fazer o mudo falar, o surdo ouvir, ressuscitar. A multidão não conhecia Jesus. Só que quando Jesus fala assim, aonde nós vamos comprar pão? A Bíblia fala que ele fez isso para testar a fé deles, porque ele sabia o que estava para fazer. Então, quando Jesus olha para a sua vida, ele sabe o que ele vai fazer? Sabe. O que te falta é buscar uma revelação, uma direção nele, do que ele é capaz de fazer, tudo, mas o que ele vai fazer na sua vida? O que ele pode fazer? Tudo. Agora, um fato interessante aqui é que existiam 5.000 homens. Nesse tempo não era de se contar mulheres e meninos, ou seja, deveria ter muito mais pessoas. Existiam 12 pessoas para servir, mas só uma pessoa para ofertar. Só uma pessoa para dar aquilo ali. Aí você consegue imaginar a inocência da fé daquele menino? Porque se existia conversa, se existia um burburinho,
do que aquele povo ia comer. Aquele menino chegando, olha, eu tenho isso aqui. E Jesus disse, olha, o que você tem já é mais do que suficiente. Porque eu não olho simplesmente para a quantidade, eu olho para a fé que você tem. Ou seja, a multidão se serviu da fé da minoria. A multidão sempre vai se servir da fé da minoria. Agora você olha para sua casa, você olha para sua família, para os seus parentes. Rodolfo, é só eu que sou crente. Rodolfo, eu estou lutando com a pessoa. Rodolfo, eu estou lutando lá na empresa. Não importa se você é minoria. Se você acredita, Deus pode fazer. Você lembra o que eu disse? Se você acredita, se Deus te falou e você acredita, você e Deus são a maioria. Você não precisa de mais ninguém, você não precisa ficar pensando que você precisa convencer uma pessoa, que você precisa, trazer uma pessoa para pensar como você. Se você sabe da fé que você tem, você é capaz de transformar ambientes. Você é capaz de transformar, de prover, de suprir. Por quê? Porque Deus se agrada daqueles que têm fé. Você acha que todo mundo que estava sentado ali, todo mundo, unanimamente, olhou para aquele menino e falou, não, agora a gente vai comer daqueles pães ali. Eu tenho fé que Jesus vai fazer isso. Não. Eu acredito que a fé ela não é burra. A fé ela é inteligente. Você precisa saber naquilo que você acredita. Só que você tem que ter uma fé inocente. Você tem que ter uma fé oposta à mentalidade humana. Como assim, Rodolfo? Porque você olha para as suas mãos, você olha para aquilo que você tem e tenta se desdobrar para produzir mais, para fazer mais. Você faz isso com o seu tempo. E às vezes você não consegue ser mais produtivo. Mas Deus olha para você e fala, filho, eu posso. Deus pode te dar um negócio que vai mudar a sua vida do dia para a noite. Deus pode te dar uma ideia que vai mudar a sua vida, a vida da sua família do dia para a noite. Pode. Deus pode mandar uma provisão que você precisa hoje, que ainda vai sobrar na sua vida. Você acredita nisso? Você precisa acreditar. Nem que seja só você na sua casa. Nem que seja só você na sua família. Sabe, o que nós temos aqui? Senhor, eu tenho isso. O que o Senhor pode fazer com isso? Ele pode todas as coisas. Agora deixa eu te contar um segredo. Deus, Ele só faz na sua vida quando você entende que não é só para você. Você pode anotar isso aí. Deus só faz na sua vida quando você entende que aquilo não é só para você. Sabe, Deus está despertando pessoas nesse tempo. Eu falei para a Ju ontem que Deus ele trouxe a palavra no meu coração, que a gente tem muito de falar, Deus está me incomodando, Deus está me incomodando. Oh, Deus não incomoda ninguém não. Deus ele desperta pessoas. Somos nós que muitas vezes ficamos incomodando as outras pessoas por coisas que Deus nem falou. Faz sentido para você? Sabe, se alguma coisa está ardendo no seu coração, é Deus te despertando. Deus ele não é intrometido. Ele não vai te incomodar, Ele vai te despertar daí. Ele vai fazer que você morra para a sua velha natureza, para que você faça toda a vontade dEle. Sabe, depois que Jesus morreu e foi assunto aos céus, João escreveu a carta, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, que apalpamos. Sabe, João viu isso aqui. João viu, João testemunhou, João escreveu sobre isso. E essa mensagem chegou até nós. Jesus é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Não limite a sua fé. Mas pare de pedir só para você. Se você tiver coragem, peça para Deus te dar dinheiro, para que você seja provisão na vida de quem não tem. Mas Deus só vai te prosperar quando você morrer para você mesmo. Porque Deus não quer tirar você de uma condição ruim e te colocar numa condição pior.
Deus não se agrada de ver os filhos dele se perdendo com a riqueza, se perdendo com negócios, não. É interessante que quando o menino chega, Jesus disse, façam com que se assentem. E aquele povo se assentou. E aí os discípulos, Jesus pegando o pão, dando graças, distribuiu. E quando já estavam totalmente satisfeitos, disse aos seus discípulos, recolham. E encheram 12 cestos de pedaços dos pães. Por que 12? Por que 12? Porque quando você é discípulo de Jesus, você sabe que você precisa servir as outras pessoas. Jesus estava dizendo, cada um carrega o seu cesto, para vocês lembrarem que o lugar de vocês é servindo na mesa. Sabe, a nossa ideia, o nosso intuito é sair da multidão, estar mais próximo de Jesus, estar mais perto de Jesus, mas isso não quer dizer que Ele vai nos servir. Quer dizer que Ele vai servir as outras pessoas através de nós. Você pegou isso aqui? No verso 11, vou repetir para você. No verso 11 disse, então Jesus pegou os pães e tendo dado graças, distribuiu também entre eles, e também igualmente os peixes. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços. Então Jesus não multiplicou os pães, Ele repartiu. Quando Jesus reparte, Ele faz o natural se tornar o sobrenatural. E faz o sobrenatural se tornar o natural. Porque Ele é cheio da glória. Então quando Jesus pegar em algo na sua vida, você não vai saber, você não vai entender como as coisas vão acontecer. Era como se Ele pegasse o pão lá dentro, deu graças e tirou. Ele pegava um, já tinha outro ali dentro. Só que quando acabou, Ele ordenou os discípulos que recolhessem. E sobraram 12 cestos. Eram quantos discípulos, quantos apóstolos, quantos pilares da igreja? 12. Ele queria dizer aos discípulos, olha, isso aconteceu, mas o lugar de vocês é servindo na mesa. O lugar de vocês é sendo provisão para quem não tem, é sendo alimento para quem não tem. Porque muitas pessoas querem usar de Jesus para as suas necessidades, enquanto Jesus quer usar essas pessoas para a necessidade de outras pessoas. E é aí que você é reconhecido como um discípulo. Você lembra quando Jesus disse, olha, se você amar o próximo, eu vejo que o meu amor está em você. Se eu permanecer em vós, e vós em mim, a minha palavra em vocês, verdadeiramente serão meus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Então Jesus quer usar a sua fé, para suprir a outros, para trazer outros para a mesa. E se você hoje aqui, 6 horas da manhã de uma segunda-feira, parou para escutar algo da palavra de Deus, é porque certamente você decidiu ser um discípulo de Cristo. Então quando as pessoas chegarem perto de você, com algum problema, com alguma dor, com alguma dúvida, a palavra de Deus que está dentro de você vai curar aquela pessoa, vai direcionar aquela pessoa, porque você está com um cesto na mão. Você entendeu? O cesto dos pães, aquele cesto de pães, era o sinal de que Jesus tinha feito o sobrenatural se tornar o natural na terra. E é isso que você carrega. E é isso que você carrega. Você carrega a expressão do sobrenatural na terra. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Sabe tudo que Jesus já fez na sua vida? Sabe todas as vezes que Deus proveu, que Deus deu um sinal, que Deus abriu
a sua mente, sabe, todas as vezes que Deus fez algo, um milagre na sua vida, todas as vezes que uma palavra te pegou por dentro, é como se você tivesse do lado um cesto cheio de pães, o pão da vida. E Jesus dizendo para você: filho, tem muitas pessoas precisando desse pão. Filho, tem muitas pessoas precisando daquilo que eu já fiz para você. Sabe, esses dias eu conversava com um cara aqui em Itaberaí, falando sobre o ministério, sobre a igreja e tal. E ele disse: mas você acha que dá certo em Itaberaí ter mais uma igreja, que já tem muita igreja? Eu falei: sim, Itaberaí inteira está convertida. Eu acho que tem mais religioso do que igreja aqui. O problema não é a igreja. O problema é a falta das pessoas irem. Aquelas pessoas que estão precisando, daquelas pessoas que precisam de um toque. Porque o sinal do discípulo não é simplesmente ficar se alimentando, mas é ele servir a mesa para os outros. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Portanto, não se assuste se durante esses dias Deus te usar para levar alimento a outras pessoas. Deus te usar para levar pão para quem não tem, de ser provisão para quem não tem, seja o pão natural, físico, ou seja o espiritual. Amém? Porque você está cheio dele. Deixa Jesus servir as pessoas através da sua vida. Não há nada mais precioso que isso. Não há nada mais bonito que isso. Não há nada mais valioso que isso. E a sua vida vai fazer sentido. Muito mais sentido. Quando você começar a carregar o seu cesto. Olhando para outras pessoas e lembrando: alguma vez eu passei por isso aqui. E Deus fez isso na minha vida. Hoje eu posso ajudar. Hoje eu posso ser aquele que serve. E não aquele que necessita ser servido. Faz sentido para você? Você está disposto? Você está disposto a carregar o cesto? A ser provisão? Amém? Glória a Deus. Quero orar pela sua vida, orar pela tua casa, crendo que Deus vai te lembrar de muitas coisas que Ele já fez por você, de muitos pães que estão dentro do cesto. Ele vai te falar exatamente o que você precisa fazer. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua doce palavra, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, Deus. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. E eu te peço, Deus, nos traga a memória, Pai, das vezes que o Senhor nos ajudou, de que o Senhor fez milagres na nossa vida, Pai, de que o Senhor proveu de uma maneira sobrenatural, Pai. Nos lembra, Pai, das vezes que o Senhor nos resgatou de pensamentos errados que nós tínhamos. Nos lembra, Pai, dos cestos cheios de pães, Pai. E nos coloca, Deus, diante das pessoas que precisam desse alimento. Porque todas as vezes que o Senhor faz, Deus, o Senhor nos deixa um sinal e uma direção. Nos coloca, Pai, diante dessas pessoas. Que sejamos, Deus, provisão na vida de quem não tem, provisão natural, provisão espiritual. Renova em nós, Deus, o teu discipulado. Renova em nós, Deus, o discipulado que vem do Senhor. Que sejamos aqueles que servem, Deus. Que sejamos aqueles que já têm a necessidade suprida, que já estão fortalecidos. E nos coloca, Deus, diante das pessoas, Pai, que precisam. Em nome de Jesus, Pai, visita essa pessoa que está me escutando. Que a tua graça, Deus, invada a casa dela, Deus, invada a empresa, invada, Deus, a família, Deus. Que a fé dela, Deus,
Transforme todo o ambiente que ela está, Deus, mesmo que ela esteja sozinha, acreditando. Mas que a fé dela, Pai, chame a atenção do Senhor. E mude o ambiente, Pai. Mude gerações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é contigo. Amanhã, 6 e 7, a gente se encontra aqui novamente para continuar essa palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua semana, que seja uma semana de provisão. Amém? De respostas do céu. Abraço.